Graça e paz, amados. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Deus bendito, diante do trono da Tua graça, meu Deus, nos colocamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Senhor amado, envia o Teu Santo Espírito para abrir nossos corações, meu Deus, nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra, Senhor, e a coloquemos em prática no nosso dia a dia. Que a nossa vida, Senhor, seja reconhecida, meu Pai, pela sujeição e submissão a Ti e ao nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Irmãos, hoje falaremos um pouquinho sobre o falso culto a Deus. Seria o tema, então, da nossa mensagem. Creio que todos conheçam ou quase todos, conheçam a história da Torre de Babel. Ela não é uma fábula, ela realmente aconteceu, é um fato histórico. A gente pode perceber no versículo 2, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Então nós temos aqui a localização onde tudo ocorreu. Então nós vemos que os descendentes de Noé se aventuram nessa empreitada. E quais descendentes de Noé se aventuraram nessa empreitada? De construir uma cidade e uma torre, e de não serem espalhados por toda a terra. Abram comigo em Gênesis, voltem um capítulo, Gênesis capítulo 10. Em Gênesis capítulo 10 nós temos o relato dos descendentes de Noé. Então nós sabemos que todos somos descendentes de Adão, e após o dilúvio todos nós nos tornamos também descendentes de Noé, certo? E olha só o que acontece com os descendentes de Noé. No capítulo 10, versículo 6 diz: os filhos de Cã, nós lembramos que os filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé. Então, os filhos de Cã, que é o filho que foi amaldiçoado pela atitude que ele teve com o pai, por ver o pai nu, depois de embriagado, e tirar o sarro do pai, ele foi amaldiçoado. Então, dentre os filhos de Cã, nós temos Cush, Misraim, Put e Canaã. Aí no versículo 8, de Cush, olha lá quem surge. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné. Na terra de onde? De Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Então nós vemos aqui o que, irmãos? Um relato dos descendentes de Cã.
Nimrod. Quem foi Nimrod? Foi o homem que começou, lá, o princípio do seu reino, versículo 10, foi Babel. Olha que interessante. Então nós começamos a perceber aqui quais foram as pessoas que estavam nessa localidade, construindo a cidade e a torre. Eram quem? Descendentes de Cã. Então Nimrod, bisneto de Noé, tem por esse nome o significado de nós nos rebelaremos. Então o significado do nome Nimrod é nós nos rebelaremos. E aí nós vemos Nimrod se rebelando contra quem? Contra o Senhor. É interessante que nós possamos perceber, irmãos, que está lá, ele começou, no versículo 8, Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Essa expressão começou a, ela é uma expressão que é usada em alguns capítulos anteriores. Vamos voltar comigo. No capítulo 4, versículo 26, nós temos a narrativa dos descendentes de Sete, os filhos de Enos. Olha lá, ou melhor, dentre os filhos de Sete, Enos. E no versículo 26 do capítulo 4 diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos nesse relato que, onde começou-se a invocar o nome do Senhor. E aqui, voltando para Gênesis 10, versículo 8, nós temos o qual começou a ser poderoso na terra. Ou seja, não havia pessoas poderosas na terra como nós imaginamos. A terra havia sido destruída pelo dilúvio, Noé e seus descendentes começam a povoar a terra, só que não havia ninguém ainda poderoso, como nós conhecemos pessoas hoje. Essa expressão é usada então para mostrar que ali começou o quê? O poder de pessoas sobre pessoas na terra. Nimrod, ele marca o início do quê? Das cidades, dos reinos, da dominação de pessoas sobre pessoas, de povos sobre povos. E aí nós lemos que ele era o quê? Valente caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor não quer dizer que ele era um valente caçador na presença do Senhor, não. Esse diante do Senhor quer dizer em oposição ao Senhor. Por isso do nome dele significar nós nos rebelaremos. Então por meio de Nimrod se inicia o quê? A busca do homem pós-diluviano, depois do dilúvio, por autonomia e por domínio contra o Senhor Deus. O homem começa a buscar o quê? Independência. Então, de Nimrod se poderia dizer o que está escrito em Salmos 52:7, que diz: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Salmos 52:7. Então quem era Nimrod? Era um homem como um caçador poderoso, valente. Ele era um homem que buscava resolver as coisas por conta própria. Ele não precisava de Deus. Ele estava em oposição a Deus, ele era contrário a Deus. E provavelmente, irmãos, tendo diante desses relatos do capítulo 10 e 11, quem inicia essa construção de Babel, quem é? É Nimrod. O princípio do seu reino está no versículo 10 do capítulo 10. Foi o quê? Babel. É o princípio de seu reino. Foi após a intervenção divina, no versículo 8 e 9 do trecho que nós lemos do capítulo 11, que diz: desta arte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Foi nesse momento que Nimrod e os seus vão para outras regiões. Voltem para o capítulo 10, versículo 11, está escrito: daquela terra saiu ele para a Assíria. De que terra? Da terra de Babel, onde ele se inicia. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé. Na terra de onde? De Sinar.
Então ele começou essas 4 civilizações aí, 4 cidades na mesma terra de Sinar. Quando Deus confunde as línguas, o que acontece no versículo 11? Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. O homem era terrível. Essa é a história de Nimrod, valente caçador diante do Senhor. Agora, irmãos, após esse contexto histórico, eu queria me apegar somente a 2 versículos desse trecho da história da Torre de Babel, que seria o versículo 3 e o versículo 4. Versículo 3: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esses 2 versículos são fundamentais para nós hoje, nessa noite. Por quê? Porque aqui nós vemos, irmãos, primeiro, união entre os homens. E nós temos a tendência de achar que a união, ela é boa. Que toda união faz com que as pessoas se juntem num único propósito, num único objetivo, e que é bom isso daí. Mas, na maioria das vezes, irmãos, quando os homens se juntam, não é para fazer coisa boa. E esse caso é um deles. Se nós pegarmos o Salmo 14 e o Salmo 53, que é praticamente o mesmo, a gente pegar do versículo 2 ao 3, diz: Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar várias passagens que mostram o quê? Que a união do homem, quando ele toma a iniciativa de se unir com outros homens, sai de baixo. Sai de baixo. É pecado em cima de pecado. Então, na grande maioria das vezes, irmãos, os homens se juntam para quê? Para pecar. Os homens se juntam para quê? Para afrontar o Senhor Deus. No Salmo 94, 21 diz: Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue do inocente. Davi está falando. Então, amados irmãos, a união nem sempre é boa. E como nós estamos falando justamente da falsa adoração, eu me lembro uma vez, logo que nós havíamos mudado para Francisco Morato, e na época já tinha muitas igrejas, veio um parente nosso de São Paulo, e falou: nossa, que bênção, né? Tem uma igreja em cada esquina praticamente dessa cidade. Aí depende do ponto de vista, até onde é bênção e até onde é maldição. Porque hoje nós vemos o quê? Um falso culto. E aquilo que o irmão Ricardo disse na abertura do culto. Jesus diz: aquele que não é por mim, é contra mim. Se é contra mim, não tem diferença se é uma igreja ou se é um boteco. É contra o Senhor de qualquer jeito. Então nem sempre é uma bênção ter uma porta de uma igreja aberta. Pelo contrário, pode ser sinal do quê? De maldição. Então esse que deve ser a atenção nossa. Nem sempre a união expressa o quê? Bênção. Expressa prazer no Senhor. Expressa o desejo de honrar e glorificar o nome do Senhor. Nem sempre. Nem sempre. Quando disseram: vinde, esse vinde pode dizer muita coisa. Pode ser um vinde para fazermos coisas terríveis, ou pode ser um vinde para a honra e glória do Senhor. Agora, o que nós vemos em Babel foi o quê? Foi um vinde de afronta ao Senhor Deus. Foi um vinde contra Deus, contra o Senhor Deus, contra as leis dele, desde quando ele tinha o quê? Levado Noé, conduzido Noé a bom termo, no dilúvio. Esses homens se colocaram contra o Deus de seu pai.
Eles se esqueceram do Deus de Abel, do Deus de Enoque, do Deus de Noé. Eles jogaram tudo fora. E queriam o quê? 4 pontos. Eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, primeiro ponto, edifiquemos para nós uma cidade. Segundo, edifiquemos para nós uma torre cujo topo chegue até os céus. Terceiro, tornemos célebre o nosso nome. E quarto, não sejamos espalhados por toda a terra. Esse era o objetivo dessa maldita união, dessa união diabólica. Eles queriam o quê? Eles queriam começar uma nova religião. Uma religião centrada em quem? No homem. E a gente percebe isso quando eles dizem: edifiquemos para nós uma cidade. Irmãos, é importante nós percebermos, quando nós lemos o livro de Gênesis, a gente vai começar a perceber que todas as cidades que eram fundadas por homens perversos. Já viram isso? No capítulo 4, verso 17, vai mostrar que Caim, olha lá, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque, isso aqui é o filho de Caim. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então nós temos Caim edificando o quê? Uma cidade. E depois de Caim nós vemos quem? Nimrod, um grande construtor do quê? De cidades. E isso, irmãos, a gente vai perceber que tem muita coisa a nos ensinar. O homem, ele é um ser social. Nós não vivemos sozinhos e isolados, certo? A gente precisa ter contato com outras pessoas. Deus nos fez dessa maneira. Foi dessa forma que o Senhor nos fez. Então nós ansiamos por relacionamentos humanos. Nós ansiamos ter contatos com outras pessoas. Mas percebamos, irmãos, que nenhum homem de Deus se propôs a construir uma cidade. A Bíblia não relata um homem de Deus construindo uma cidade. Interessante isso. Por quê? Porque nós vamos ver que as cidades elas foram idealizadas e construídas por homens que não queriam ter comunhão com Deus, por homens que eram afastados, estavam afastados de Deus, por homens que eram contra Deus. E o que os levou a edificar essas cidades foi o quê? O pecado. E aí nós vemos que esse pecado, esse maldito pecado, ele evidenciava o quê? O desejo do coração desses homens. Isso é muito claro para nós quando a gente vai estudar Daniel e a gente vê Nabucodonosor, que foi o homem que levantou a cidade da Babilônia, que dizem que tem uma ligação muito próxima com Babel. É naquela mesma região. E em Daniel 4, 28, abram comigo, Daniel 4, verso 28. Daniel 4, verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, olha o versículo 30 agora: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Percebem, irmãos? Os homens, quando construíam uma cidade, por que eles construíam? Olha o rei Nabucodonosor mostrando o que estava em seu coração diante da grande Babilônia que ele havia edificado. O objetivo dessas cidades, irmãos, sempre foi o quê? Promover a união das pessoas, tendo em vista um bem comum. Só que esse bem comum era alimentado pelo pecado. Esse bem comum era sempre almejado numa condição de distanciamento do Senhor nosso Deus. Era a busca por quê? Por independência e por autonomia de Deus.
E é interessante nós vemos que isso acontece até hoje. A cidade, ela proporciona a nós uma certa independência, uma certa autonomia. Viver em sociedade, você pode perceber, nós temos por tendência natural confiar em nós mesmos. E quando a nossa confiança em nós mesmos começa a desmoronar, a gente passa a confiar no próximo, no que está ao nosso lado. E as cidades, elas proporcionam isso. Elas proporcionam o quê? Uma ânsia por honras e glórias que pertenceriam somente ao Senhor Deus. Mas você que está lá edificando uma cidade, é você que quer essa honra, é você que quer essa glória. E é assim até hoje, irmãos. Eles dizem: edifiquemos para nós uma cidade. Para quem era essa cidade? Para nós. Então nós vemos aqui o que? Provavelmente Nimrod, juntamente com outras muitas pessoas, decidiram: vamos construir uma cidade para nós. Grandes, irmãos, grande é o motor que leva o homem a se unir em sociedade. Que é o que? A insubmissão e a não sujeição ao Senhor nosso Deus. Eles não queriam obedecer à ordem que Deus tinha dado para Noé: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Não, vamos nos centrar aqui. Então, irmãos, percebam como que é o nosso coração. O nosso coração busca união, busca ter contato com outras pessoas, fechar um ciclo de amizade, de convívio, de comunidade. Para quê? Qual o objetivo? Percebam, não é porque tem uma igreja que, não. Pode ser que haja igrejas, para quê? Para o bem comum, pecado. Entendem? E é um risco que nós corremos como igreja. No Salmo 40, versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, com quem estamos nos associando? E para qual objetivo? Entendem? Essa é uma pergunta. Então, com quem estamos nos ligando, nos associando? E com qual objetivo? É para nós? É para mim? É para mim mesmo? E aí nós passamos para o segundo ponto. Edificamos para nós o quê? Uma torre cujo topo chega até os céus. Então, somente nos reunirmos não é suficiente. Nós temos que levantar para nós o quê? Um monumento da independência religiosa. O homem precisa de construir algo que traga a ele o prazer de saber que ele é religioso. E essa religião, criada por ele, vai levá-lo até Deus. Ele não quer depender de Deus. Ele quer o quê? Chegar aos céus por conta própria. Então a Torre de Babel não deixa de ser o quê? A expressão do ser humano que ama o reconhecimento e a glória pelo esforço religioso. Por que tantas pessoas não abandonam as boas obras como meio de salvação? Porque aquilo traz honra e glória para elas. Entende a realidade? Então, por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos na igreja, vindo à igreja por quê? Porque eu vindo à igreja me dá uma paz na minha consciência de que eu estou fazendo a minha parte, estou buscando a Deus e eu estou caminhando rumo aos céus. É essa a ideia? Por que você está procurando se juntar a outras pessoas? É com esse objetivo? De buscar a glória para você, de falar assim, eu sou crente. E eu sou crente porque eu escolhi. Eu decidi crer em Deus. É esse o objetivo? Percebe, irmãos, que a Torre de Babel, ela traz para nós um novo tipo de culto, um novo tipo de adoração. Um culto e adoração antropocêntricos, centrados em quem? No homem. Percebem isso? O homem, irmãos, não quer sujeitar-se ao Senhor Deus que o criou. E essa sujeição é sujeitar-se a Ele como Criador, mas também sujeitar-se a Ele como Redentor. É Ele que nos salva, é Ele que nos redime, a Ele pertence a salvação.
E nós lemos em Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora, o que é Babel? Vamos construir uma torre para nós chegarmos até Deus e nós nos gloriarmos disso. É orgulho para mim. Ter uma vida santa, rapaz, se não fosse os meus esforços, seja igual eu, faça igual eu, porque senão você vai para o inferno. É sutil, irmãos, percebem? Percebem que a Babel está dentro de nós? O conceito que moveu aqueles homens a construir naquela cidade e aquela torre está dentro de nós. Nós temos a Babel dentro de nós. Religião significa o quê? Religare, em latim. Isso mostra o quê? O esforço do homem em se ligar a Deus. O esforço do homem em religar-se a Deus. O homem sabe que ele é pecador. E nós temos experiência quando nós fazemos evangelismo. Qualquer pessoa que a gente perguntar, você é pecador? Vai dizer que sim. Então o homem sabe que ele é pecador e ele sabe que ele está desligado de Deus. O problema é, e agora? Eu vou investir todos os meus esforços, meus recursos em tentar por minha força, me ligar a Deus, ou eu vou cair de joelhos e implorar o seu perdão, sua misericórdia, arrependimento, para que Ele me alcance? Esse é o ponto. Porque no cristianismo é inverso. No cristianismo é Deus enviando o seu Filho à terra para morrer por quem? Por pecadores. E ao morrer por esses pecadores, Deus pega esses pecadores e leva-os a si. É isso que nós vemos em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas e o esforço que eu tive para me aproximar de Deus? Não. Ele morreu por você enquanto você era pecador. A sua condição era de pecaminosidade. Você não tinha nada que atraísse a Deus. Como pecador, Ele morreu por você. Então é Ele vindo até nós nos salvar. Não somos nós tentando nos ligar a Ele. Percebem isso? Em Gálatas 4, versículo 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus, ele é enviado por Deus para quê? Para nos resgatar e nos fazer filhos. Não somos nós que nos fazemos filhos de Deus. É Ele, por meio de Cristo, que nos faz filhos. Versículo 6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Percebem, irmãos? Então esse é o cristianismo, essa é a base do cristianismo. É Deus se fazendo homem em Cristo Jesus para vir nos resgatar. O método de Deus, irmãos, ele tira do homem qualquer honra e qualquer glória. Ele tira do homem qualquer satisfação em si mesmo. Ao homem, irmãos, não é permitido chegar-se a Deus por conta própria. O Senhor Deus nunca vai permitir isso daí. Nunca. O Senhor é quem resgata e redime o seu povo. Ao Senhor pertence a salvação. Ok, irmãos? Em Romanos 4,5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Amém? Então nós não somos chamados a trabalhar, nós não somos chamados a construir uma torre, nós não somos chamados a tentar alcançar Deus. Não. Nós somos chamados a crer. Crer. Creia, não construa uma torre, creia. Não busque a Deus por conta própria, creia. Não tente correr com as suas pernas ou fazer com os seus braços, de modo que Deus lhe aceite. Não, creia. Amém, irmãos?
Terceiro ponto, tornemos célebre o nosso nome. Aqui está o auge, irmãos, da falsa adoração, do falso culto. A falsa adoração, o falso culto, irmãos, ele não só busca união entre pessoas com o mesmo propósito, ele não somente vai buscar construir uma torre, um meio de se alcançar a Deus. Não, mas ele vai buscar o quê? Satisfazer os seus próprios anseios, alimentar o seu próprio eu, o seu próprio ego. O meu nome tem que ser célebre. E você vê pessoas unidas com o mesmo propósito, que tornemos célebre o nosso nome. Esse é o grande motivador do culto falso. O que? O homem está no centro. O desejo do homem está no centro. A satisfação do homem está no centro. O reconhecimento humano está no centro. O prazer do homem, o conforto do homem, os desejos do homem. Então, o que nós vemos hoje à nossa volta? O que? Cultos centrados no homem. Cultos mostrando que você tem valor. A vitória está reservada a você. Deus vai te restituir tudo que você perdeu. Como se você merecesse alguma coisa. Como se você tivesse alguma coisa. Percebe, irmãos? Então esse é o falso culto. Ele é centrado em quem? No ser humano. Ele não mostra Deus e a sua glória. Ele não aponta para Cristo e a glória de Cristo no Calvário. Ele não faz isso. Ele mostra quem? Você. O culto falso. Ele pega um espelho e faz assim para a gente. Ó. Veja, é você. É você. Você é grande. Você tem valor. Você é amado de Deus. Deus ama você. Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. É você e é você. Percebem? O que tem Babel aqui? Tornemos célebre o nosso nome. Esse é o ponto, irmãos. E aí com isso nós percebemos o quê? A corrupção do Evangelho. O Evangelho está corrompido hoje. Porque o Evangelho tirou os nossos olhos de Deus e da sua glória e colocou eles no homem. As igrejas hoje são humanistas. O Evangelho é um Evangelho humanista. Está fundamentado no quê? No desempenho humano de alcançar o quê? Favores, interesses humanos. Está tudo girando em torno do homem. E é isso, é dessa forma que estava Babel. Vamos construir um monumento à religião, à nossa religião que nós criamos. Para quê? Para tornar célebres o nosso nome. Esse é o objetivo. Vamos ficar conhecidos. E o Senhor diz em Isaías 42, versículo 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Isaías 42, versículo 8. E Isaías 48, 11 diz a mesma coisa: a minha glória não a dou a outrem. Irmãos, roubar a glória de Deus é um pecado terrível. Tentar roubar a glória de Deus é um pecado terrível. Porque o que nós temos de nós mesmos para merecermos glória? O que nós temos de nós mesmos para buscar honra, para buscar que o nosso nome seja célebre? Percebem, irmãos? Se nós somos redimidos, fomos redimidos por Cristo, então a honra e a glória é dele. Se nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. A honra e a glória é dele. Toda a honra e toda a glória é do Senhor nosso Deus em todos os aspectos da nossa vida. Não há nada que nós possamos fazer por conta própria. Se estamos vivos aqui hoje é porque do Senhor nos sustenta. E se vivos, sendo sustentados pelo Senhor, nós buscamos a nossa própria glória, você está roubando o Senhor nosso Deus. Então esses homens em Babel estavam querendo o quê? Roubar de Deus a sua glória. Entendem isso, irmãos? Nós, os que fomos salvos, nós somos chamados a viver vidas santas, dedicadas ao Senhor nosso Deus e dedicadas à sua honra e à sua glória.
Em Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, no versículo 23, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então você está vendo o quê? Um bando de homens, todos unidos, trabalhando para quem? Para si mesmos. Buscando a honra e a glória de quem? De si mesmos. Sendo que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Então esse é um ponto fundamental do falso culto. O quê? Uma mensagem centrada no homem. Uma mensagem que tenha por objetivo satisfazer o homem. Uma mensagem que tenha por objetivo trazer glória ao homem, trazer honra ao homem. Uma característica fundamental de um falso culto. E por fim, o quarto ponto. Não sejamos espalhados por toda a terra. Esse é o grande temor do ser humano. Ele teme ser espalhado por toda a terra. O ser humano, ele confia demasiadamente em si mesmo, como eu já disse. E quando essa confiança ela desmorona, ele passa a confiar no seu próximo, naquele que é semelhante a ele. Tanto que Jeremias diz, no capítulo 17, vamos abrir comigo, Jeremias 17, versículo 5. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, ele se refere tanto a nós, confiando a nós mesmos, confiando em nós mesmos, quanto a nós confiando nos outros. Você vai confiar no homem, ou seja, você vai confiar em você mesmo? Maldito você é. Você vai confiar no homem, você vai confiar no seu próximo, naquele que está do seu lado? Maldito você é. Por quê? Porque você com isso está apartando o seu coração do Senhor. E está em oposição ao versículo 7 que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa é a realidade, irmãos. Então ser espalhado por toda a terra era o medo daqueles homens. Eles depositavam sua confiança uns nos outros. Eles não queriam crer no Senhor, não queriam depender do Senhor, não queriam se sujeitar exclusivamente ao Senhor. Por isso a desobediência desses homens à ordem que o Senhor havia dado a Noé e a sua descendência. Em Gênesis 9, verso 1, diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E no versículo 7 do mesmo capítulo 9 diz: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O Senhor havia dado a ordem a esse povo do que? De se espalharem. Como descendentes de Noé, cabeça da criação, eles deviam se espalhar e levar por todo o mundo a honra e a glória a quem? A Deus? Ao Senhor Deus. Mas o que eles fizeram? Eles se reuniram para viver em quê? Em sociedade. Uma sociedade fechada, onde eles tinham segurança, conforto, no ajuntamento humano, que o ajuntamento humano pode oferecer. Eles também queriam ter a sua própria religião, por isso eles desenvolveram o próprio método deles de se aproximar de Deus. Construir o quê? Uma torre. Eles também mostraram o grande motivador dessa união, que era o quê? A honra e a glória própria, o amor próprio, o querer promover o seu eu, o seu ego. Esse era o grande motivador deles. E eles evidenciavam com isso o quê? O seu egoísmo. Eles queriam viver numa sociedade o quê? Fechada, buscando na religião os seus próprios interesses, realizando-os entre si mesmos lá.
Percebe, irmãos? Vocês já viram isso em algum lugar? Eu já passei por várias igrejas e você percebe justamente isso. É um ajuntamento, um grupo fechado, que tem por objetivo o quê? A honra e a glória do seu próprio nome. E ali eles são fechados. E é interessante a gente perceber, irmãos, que não foi muito difícil para o Senhor dispersar aquele povo. Concordam comigo? Se nós aqui unidos, cada um estiver buscando o seu próprio interesse, irmãos, não dá muito tempo para a gente explodir. Então o ser humano, quando se une para buscar cada um o seu próprio interesse, não demora muito a explodir, a ir cada um para o seu canto. Então quando nós lemos em Gênesis, voltemos lá para o Gênesis 11, quando nós lemos em Gênesis 11, que o Senhor veio e interveio, que o Senhor veio, olha lá, versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, versículo 7 do capítulo 11, para que um não entenda a linguagem do outro. Irmãos, é impressionante. O que dá a entender aqui é que além da linguagem, Deus também confundiu os objetivos. E hoje nós temos algo que meio que, como que eu posso dizer? Uma lei humana que Deus colocou no ser humano. Quando cada um busca o seu próprio interesse, vai explodir. Isso acontece na igreja, isso acontece na família. Isso acontece com a gente, na nossa relação com Deus. Quando a gente começa a buscar o nosso próprio interesse, a nossa relação com Deus, ela se desfaz. Percebem? Não é muito difícil, não foi muito difícil. Porque eles mostraram os objetivos deles. E aí a gente pode concluir dizendo o quê, irmãos? Que o falso culto ele tem algumas características peculiares. Acontece uma união voluntária, uma vida em comunidade, num templo religioso. Então, por exemplo, uma igreja. Você tem uma igreja onde as pessoas se reúnem voluntariamente e elas mantêm esse contato comunitário. Mas elas criam o próprio método de salvação. Seja por obras, seja por amuletos, seja pelo que for. Ela cria um método de salvação. E ela bota nesse método de salvação o quê? Ela anima o desempenho pessoal. Então você tem que ter um bom desempenho para você alcançar aquela salvação. E aí entram o quê? Essas boas obras que são estipuladas por essa comunidade para que você alcance a determinada salvação. Só que isso mostra o quê? Que você desempenhando muito bem, você vai trazer o quê? Glória para você mesmo. E aí começa cada um trazendo glória para si, apontando o erro do outro. E aí começa o quê? A bagunça. Começa a Babel. Confusão. Então não é só uma confusão de idiomas. É uma confusão de conceito, uma confusão conceitual. Por quê? Porque estão todos unidos, mas cada um correndo para lá, outro para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Mas está todo mundo junto, mas cada um correndo a sua própria corrida. Percebem que o cristianismo é totalmente oposto a isso? Percebem? E aí, irmãos, aí você entra numa concepção humanista. A adoração está centrada em quem? No homem. A busca pela honra e pela glória é do homem. E aí, vocês vão ver o quê? Uma atitude religiosa egoísta. Por quê? Porque não vai haver preocupação com as pessoas à volta. Correto? As pessoas não vão ter essa preocupação. Não vai haver essa preocupação com os perdidos à volta da comunidade. Por quê? Porque eles estão centrados neles mesmos. Aquela comunidade está fechada. Conseguem perceber? E aí não há evangelismo bíblico. Por que muita igreja não tem evangelismo bíblico? Porque ela não está preocupada lá fora. Está
cada um preocupado com seus próprios interesses. Eles não querem ser espalhados por toda a terra, porque não é conveniente. Vamos ficar fechadinho aqui nós. É aqui que a gente quer. Então tudo isso é expressão de um falso culto. Percebem? Uma união buscando os próprios interesses, uma união fechada, em si mesmada. Uma união egoísta, humanista, procura o que? A glória e a honra do homem, procura os prazeres, o conforto de quem? Do homem, e está preocupado lá fora? Não está, ela não quer ser espalhada, ela quer ficar o quê? Enclausurada. Então aqui nós vemos, irmãos, as características de uma falsa igreja. Uma igreja que se diz cristã, que se diz evangélica, mas não é, ela é falsa. Então, irmãos, eu entro agora com a aplicação. Quanto a nós, o que nós temos buscado? Nós temos buscado nos unir com pessoas que têm quais objetivos? Esse é o ponto. Percebem? Você tem buscado ser que tipo de pessoa? A pessoa que busca os seus próprios interesses, a pessoa que busca o seu próprio conforto, a adoração de si mesmo. Nós temos por nós ídolos, nós somos o nosso ídolo. E você tem buscado alimentar essa idolatria? Ou você tem buscado se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Esse é o ponto fundamental. Porque se você tem buscado adorar a si mesmo, você vai encontrar muitas outras pessoas com esse mesmo objetivo. E aí fica fácil você se unir a elas. Você vai se unir a essas pessoas com o objetivo do quê? De adorar a si mesmo. Só que cada um está adorando a si mesmo. Não existe união, não existe comunhão. Essa união, essa comunhão é falsa. Ela, a qualquer hora ela vai explodir. Então, que tipo de união você está procurando? Esse é o ponto. Com quem você está procurando se associar? Com que objetivo você está buscando o Evangelho? Você está buscando o Evangelho por quê? Para você se sentir melhor, para você se sentir bem, mais confortável. Por que é? Essa é a pergunta, irmãos. Por que estamos buscando o Evangelho? Você está buscando o quê? Benefício pessoal? Você está buscando honra e glória para você mesmo? É isso? Você tem um evangelho egoísta, centrado só em você, que não pensa nos outros à sua volta? Esse é o ponto. Agora, irmãos, passando de você para a sua família, o que você está fazendo com a sua família? Você já escolheu. Se vocês ainda não escolheram seus cônjuges, na escolha dos seus cônjuges vai ser demonstrado o que você tem no seu coração. Agora, cada um de nós que já escolhemos os nossos cônjuges, estamos casados, por que nós escolhemos nossos cônjuges? Foi com que objetivo? Com que objetivo nós escolhemos nossos cônjuges? Será que nós podemos chegar para os nossos cônjuges e falar: vinde, edifiquemos para o Senhor a nossa família? Será que podemos falar isso? Vinde, marido, vinde, mulher, vinde, filhos, edifiquemos para o Senhor a nossa família. Sujeitemo-nos ao método do Senhor para a salvação das nossas almas. Não construamos uma torre. Vamos construir na nossa família, fazer da nossa família uma igreja. Vamos tornar célebre o nome do Senhor, viver para a honra e glória do Senhor. E espalhemos esse evangelho por toda a terra. É isso que temos falado. Quantos de nós somos tão egoístas quanto os nossos filhos, que não podemos imaginar nossos filhos saindo como missionários em terras estranhas, em terras hostis ao Evangelho, porque nós somos egoístas. Queremos nossos filhos para nós, queremos a nossa família para nós, queremos fazer da nossa família algo que torne célebre o nosso nome. É interessante, a gente vê isso abundantemente no meio de homeschoolers. A educação domiciliar hoje é um meio tanto para a bênção quanto para a maldição. Você pode tanto pegar
a educação domiciliar e fazer do seu filho alguém que honre e glorifique o nome do Senhor numa educação cristã, sadia, pura, como você pode, por meio do seu egoísmo, pegar os seus filhos e trazê-los aqui a adorar a você mesmo, a levá-los ao culto de si mesmos. Entende a realidade? Então, como que nós estamos fazendo na nossa união familiar? Estamos fazendo a semelhança de Babel? Ou nós estamos fazendo a semelhança de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos? Entende a diferença? Então, irmãos, juntemo-nos como famílias e edifiquemos uma família para a honra e glória do Senhor. Uma família que esteja sujeita ao senhorio de Cristo. Uma família que esteja na dependência do Senhor Jesus Cristo, submissa a Ele, esperando em quem? Nele, porque somente dele pode vir salvação, pode vir restauração. Façamos isso e estejamos preparados ao quê? Espalhar o Evangelho por toda a terra. Não fiquemos lá como numa redoma lá, guardadinhos. Não, isso não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é que ele seja propagado a todas as nações. Essa é a realidade. Agora, passando de uma realidade familiar para uma realidade de igreja, como nós temos nos portado como igreja? Esse é o ponto. Com que objetivo nós estamos aqui? Com o mesmo objetivo dos homens de Babel? Tornar célebre o nosso nome? Adorar a nós mesmos? Entendem? Ou nós estamos aqui como igreja, dando as mãos e dizendo: edifiquemos uma igreja para o Senhor, que se sujeita ao senhorio de Cristo, submissa a Deus, ao seu santo evangelho, que esteja disposta a tomar a cruz, negar a si mesmo, que torne célebre o nome do Senhor nosso Deus, que busque a honra e a glória só do Senhor Deus. É desse modo que nós estamos vivendo. E como igreja, que nos espalhemos por toda a terra, levando esse santo evangelho. Amém, irmãos? É essa a realidade então para nós hoje. Então hoje, irmãos, o chamamento é: não nos rendamos a um falso culto. Um culto que parece estar sendo oferecido ao Senhor Deus, mas está sendo oferecido a mim mesmo, aos meus prazeres, aos meus desejos, à minha satisfação, ao meu conforto, aos meus interesses. Eu e eu. Um culto idólatra. Que não façamos um culto idólatra, nem nos nossos lares e nem na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, quão grandes são esses ensinamentos, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Senhor amado, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos, ó Pai, quão pecadores miseráveis nós somos. O quanto nosso coração é enganoso, Senhor. Mas sabemos também, meu Deus, que Tu és um Deus de grande graça e misericórdia. Tu nos amaste de tal maneira em Cristo Jesus, meu Deus, a ponto de nos entregar por Ele. Então és Tu, ó Pai, és Tu, somente Tu, és quem pode, meu Deus, nos conduzir a bom termo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos vidas santas, vidas devotadas a Ti, vidas que honrem e glorifiquem o Teu santo nome. Vidas, Senhor, que estejam dispostas a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor amado, tanto individualmente como em família, como em igreja, meu Pai. Que não façamos como aqueles homens em Babel, meu Deus, que se uniram para oferecer um culto falso e idólatra a si mesmos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Ajuda-nos, transforma nossos corações, Pai. E nos leve, meu Deus, com a mesma força, mesmo ímpeto, meu Deus, a nos reunir, mas nos reunir para a honra e glória do Seu santo nome. Quebranta-nos, Senhor, humilha-nos na Tua presença, para que não nos queiramos, ó Pai, nos sobressair na expansão do Teu reino, Pai.
Que nessa expansão, meu Deus, nós sejamos apenas servos inúteis, fazendo nada mais do que aquilo que Tu ordenaste a nós fazermos. Mas que a honra e a glória seja totalmente Sua, meu Deus. Que nós diminuamos dia após dia, mas que Tu venhas a crescer em nosso meio. Para a honra e glória do Teu santo nome te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.